Queridos, graça e paz, uma honra poder estar aqui no Projeto Vida Nova. Minha gratidão sempre aos meus queridos pastores Diego Campos e a pastora Tati Teixeira. Mande um abraço a eles. A pastora Alain, Deus abençoe. Feliz também de rever aqui pastor Dário, sua esposa, essa família que tem gerado homens que têm feito a diferença na nação. Louvar a Deus pela vida do apóstolo Ezequiel e da pastora Márcia Teixeira. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui hoje, eu não sei para quem é. É para você, pastor? Amém. Pastor Bosco, bom revê-lo. Ó, glória a Jesus. Eu vim pregar então para o pastor Claudão, só ele levantou a mão, mas eu vou te dar a oportunidade, quem sabe você esteja aí ligado agora. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui hoje. Aleluia. Então é para você, uma palavra que tem mexido comigo, tem ministrado cura e libertação. Cadeias estão sendo quebradas e eu tenho certeza em Cristo que essa palavra vai tocar o teu coração. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 18, a partir do versículo de número 23. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 18, a partir do verso 23, que nos diz assim: parábola do credor incompassivo. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Verso 31. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Verso 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Quantos aqui creem que a palavra de Deus é verdade? Digam amém. Eu vim falar sobre uma palavra que tem sido uma barreira para muitos, por que não dizer para todos nós. É uma palavra que silencia a voz da razão, que silencia todos os adjetivos que a gente possa ter como defesa em meio ao caos. Nessa noite, impelido pelo Espírito, eu venho na autoridade com temor e tremor da santidade do eterno Deus nesta casa, para ser boca de Deus para você,
eu vim falar sobre perdão. Essa parábola, ela é o fechamento de todo o contexto do capítulo 18, em que Jesus está apresentando o reino dos céus aos discípulos. O que é a mentalidade, o que é o governo. E é nesse contexto que Jesus está dissertando e quebrando rudimentos na vida, na estrutura familiar, emocional, espiritual do coração dos discípulos. Então, Jesus vai trazendo a eles valores ou princípios do reino dos céus na terra. Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 6, Jesus vai usar uma analogia de uma casa para facilitar o entendimento sobre oração. E Jesus, a oração que conhecemos como a oração do Pai Nosso, a oração modelo, Jesus, ele adverte os discípulos quando ele chega no verso 10, e ele diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Se Jesus é a manifestação do reino de Deus entre os homens, como descreve João no capítulo 1, em que o verbo que estava, que andava com Deus, se tabernaculou entre os homens, se Jesus é a manifestação do reino de Deus entre nós, por que é que Jesus está advertindo os discípulos na oração, chamar, invocar, que o reino de Deus venha até nós? O reino de Deus é para ser vivido, exercido, praticado neste plano físico, nesta vida. E para que a igreja do Senhor viva o mover, os princípios do reino dos céus na terra, o modelo é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso eterno Salvador. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 1, verso 10, diz que o ministério de Jesus se propagou por meio da plenitude dos tempos, e o seu ministério veio para converger as coisas dos céus na terra. Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 5, verso 19, descreve que Jesus, o ministério em que ele se manifesta entre nós, o Cristo encarnado, ele prefigura a figura do segundo Adão. Então Jesus veio para restaurar as veredas quebradas, veio para restaurar e trazer sobre os filhos da aliança, os filhos da graça, os princípios que Deus estabeleceu para nós. A parábola do credor incompassivo, ela mostra sobre o reino de Deus na visão da graça salvífica, na visão de que o amor de Deus, ele é incomensurável. No texto áureo da Bíblia Sagrada, João 3,16, mostra-nos este amor que nos foi dado em Cristo Jesus, através de Deus Pai, o Deus Elohim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não se pode medir, não se pode descrever, não se pode mensurar. É um amor eterno que Jeremias liberou esta palavra, dizendo que com amor e benignidade Ele nos atraiu. Na presciência, antes de nós existirmos, Deus já havia nos escolhido. Antes de estarmos aqui hoje, Deus já havia nos dado a missão que iríamos proclamar o reino dele entre os homens. Glória a Deus por essa palavra. Efésios capítulo 1, verso 4 diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nós fomos criados nessa dimensão espiritual, na dimensão de eternidade, e quando em Gênesis 1, 26 diz que Ele nos fez imagem e semelhança, são características que nos mostram e nos faz ser como Deus. Escute isso. Perdão é uma arma espiritual, perdão é um fundamento, é um princípio não do mundo dos homens, perdão é algo do mundo de Deus, perdão é um dos idiomas ou linguagens que operam o reino do Espírito, e por isso Jesus veio para converger o que o pecado havia quebrado, o que a quebra da aliança, a ruptura, e agora o homem
homem, sem a salvação, sem o sangue da nova aliança que traz redenção, o homem agora está à mercê dos ressentimentos, das amarguras, dos obstáculos, dos tapumes que envolvem a alma, para que o homem não seja tocado pelo mover para o qual o Senhor nos criou. Interessante que Efésios 1:4 diz que Ele nos gerou em amor, através da plenitude dos tempos, servindo a Ele em amor. Perdão é um assunto altamente espiritual. E Jesus, nessa parábola, ele perdoa, ou a figura do rei vai perdoar um servo que tem uma dívida astronômica, uma dívida impagável, uma dívida que não se podia pagar a toque de caixa, nenhuma negociação, 10.000 talentos de prata. Se pudéssemos hoje converger, buscar aí pelo menos pesos e medidas, em dólar, era uma dívida de 100 milhões de dólares aproximadamente, e aquela dívida é zerada, sem nenhuma hesitação, sem nenhum questionamento. É o rei que começa de cima para baixo, quem deve mais, e agora, na medida em que aquele homem tem a sua vida resguardada pelo perdão do rei, e a sua casa, seus filhos, sua mulher e tudo quanto ele tem, não será levado para pagar aquela dívida, aquele homem então ele precisa viver o que de graça ele está recebendo. Jesus está ensinando o que é a nuance do reino de Deus, a salvação que vem de Deus, é Ele que perdoa pecados, e o que de graça recebemos, de graça damos. Então aquele homem, ao sair da presença do seu Senhor, ele encontra um conservo, alguém que está abaixo dele e deve 100 dinheiros. Menos de 6 meses de trabalho de um trabalhador, de salário de um trabalhador daquela época, nos dias de Jesus, e agora o que ele recebe, ele não pratica. É por isso que Jesus, na oração modelo, ele também condiciona a orarmos: Pai, perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Ou seja, perdão, se é algo de Deus, eu preciso aprender com Deus. E por que eu aprendo com Deus? Porque é um assunto que vem da eternidade. Gênesis 1:26, o Senhor cria-nos, imagem e semelhança. Gênesis 2:7, ele nos forma, ou seja, o que é essência, o que vem de Deus está em nós, e agora na matéria ele sopra essa vida em movimento, esse fragmento de toda a essência que é Deus, e agora inserido na matéria que se torna alma vivente, nós estamos com esse DNA, com esse código vindo de um Deus que é Pai, de um Deus que é perdoador, de um Deus que é amor, e agora nós estamos vivenciando o resgate pelo sacrifício expiatório de Cristo Jesus, e vivermos a volta desta essência para o qual Deus nos criou. E agora este homem, ao invés de graça, dar aquela dívida como paga, ele oprime, ele vai até as últimas consequências, a ponto de encerrar na prisão aquele que lhe devia, se fosse num contexto geral, 1% da dívida que ele mesmo devia. Perdão começa na vertical, do rei, do nosso Deus em Cristo Jesus para conosco. E quando recebemos o perdão, nós precisamos distribuir, ministrar, horizontal. É a cruz, é o sacrifício, é a renúncia que Cristo levou sobre si. Perdão não é um assunto por obras do fazer. Perdão nunca foi sentimento. Perdão está no campo da decisão, da atitude. Se você crê que os teus pecados foram perdoados, você precisa ministrar o que você recebeu de graça. Agora preste atenção, porque à luz da Bíblia, esse perdão bíblico vem de Deus para conosco, meu para com o próximo e comigo mesmo. Quando eu vivo a prática do perdão,
nenhum dardo, nenhuma acusação, nenhum levante do passado, nenhuma situação que possa me comprometer ou tentar colocar juízo na minha consciência vai prevalecer, porque perdoados estão os nossos pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 3, verso 8, quem peca é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Não tem acusação, não tem nenhum dardo inflamado que possa permanecer quando há quebrantamento, reconhecimento na presença do Senhor, que recebemos dele o dom gratuito, aleluia, o seu amor eterno, o seu perdão, e agora somos filhos de Deus em Cristo Jesus, chamados para reinar em vida. Diga comigo bem forte: eu fui chamado para reinar em vida. E debaixo desse entendimento sobre perdão, por que é que temos resistência? Simples, porque o perdão, nós temos os mitos que nos afastam de exercer perdão. Perdão não é ter amnésia. Seria tão bom, no ato da decisão de perdoar alguém que nos ofendeu, nós sofrêssemos no meio de uma oração tão forte, num manto de graça, poder, e a gente zerar todas as informações, todos os registros da nossa memória, que estão ali guardadinhos, pudéssemos então zerar e dizer: olha, eu não sei o que você me fez, eu não consigo sentir nenhuma dor, você está perdoado. Não seria tão bom? Perdão não é isso. Se perdão não é sentimento e sim uma atitude, por que é que nós temos dificuldade de exercer, pôr em prática o poder dessa ferramenta espiritual, desse princípio? Sabe por quê? Porque perdão não é um momento do afã, das emoções, que você ouve uma palavra como essa, e ao chegar em casa chama quem te ofendeu, ou vai para um grupo de WhatsApp, ou marca um café e quer zerar toda a dívida, toda a conta, da noite para o dia. Perdão é processo. Perdão, como diz o aumentativo da palavra perda, o aumentativo da palavra perda é perdão. Quem decide perdoar vai enfrentar em si uma grande perda. Perda da razão, perda do ego ferido, perda da verdade que estava nas tuas mãos. O prefixo da palavra perdoar já diz tudo. É perder no ar. É rasgar promissórias emocionais, familiares, seja qual for o nível, numa decisão que vai gerar uma crise. E nunca a crise vai ser gerada no ofensor, muito pelo contrário. Se você olhar a conduta de quem te ofendeu e lhe traiu, ele aparentemente ou humanamente não merece que você esteja do lado dele. Quem dirá estabelecer pontes de paz? Mas perdão não é o relacionamento condicionado. Eu queria até perdoar, mas ele não muda, só piora. E quem disse que perdão está condicionado para liberar o ofensor primeiro? Quando você decide viver o processo do perdão, você está dizendo para o reino do Espírito: eu quero viver, eu quero sair dessa masmorra emocional, eu quero sair da condição de vítima para a condição de sobrevivente. Quem te ofendeu fez de você uma vítima. O ofensor, a princípio, tem o pódio e o troféu. Você já parou para pensar que as pessoas que nos machucam, no curso da caminhada, por um certo espaço de tempo, tudo para elas flui, tudo para elas acontece, e você fica assim: meu Deus, será que foi eu que errei mesmo? Eu fiquei com dano, eu fiquei com uma rebordosa,
e está tudo fluindo. Escute isso, eu sou boca de Deus aqui para alguém, para te dizer que perdão quebra primeiro regência no reino do Espírito, onde os teus olhos humanos não conseguem ver. Eu vim dizer para alguém aqui que quando você decide perdoar, você chama a atenção do Deus Pai, o Pai Celestial, o Pai da glória, o Pai que é justiça, o Pai que é amor, o Pai que é misericordioso, e Ele, através do amigo Espírito Santo, irá te sustentar, palmo a palmo, estrada por estrada, caminho por caminho. Ele vai te dar força para viver na plenitude da graça dEle, o antes, o durante e o depois do poder restaurador do perdão. Vai valer a pena, vai valer a pena, porque Deus não nos chamou para sermos vítimas de nenhum processo. Levanta a tua mão. Você é sobrevivente da fé. Hebreus 10:38 diz: o justo viverá da fé, e se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Ninguém que ousa decidir praticar perdão, o fará apenas porque quer. Perdão é a atitude de orar, é uma atitude de fé. Como saber que você já está vivendo a prática da restauração do perdão? Não é ligar para o ofensor, não é se chocar de novo, não é mexer em situações que foram mal resolvidas, mas começar pelo plano da oração. Porque existem casos que a gente não consegue nem ouvir o nome, a gente não consegue nem estar na festa de família, a gente não consegue nem estar no mesmo ambiente que fulano. Eu já vivi isso, não sei se tem alguém que já vivenciou isso. Uma vez eu estava pronto indo para uma festa de família, e eu sou o pastor da família, olha que coisa tremenda. Aí minha mãe disse assim: prepara teu espírito que fulano acabou de chegar. Aí eu falei: não, mãe, mas... Aí briguei com a mamãe, entristeci minha mãe, porque é assim, quando você não decide viver para a sua restauração, até pessoas que não tem nada a ver, você traz para o pacote. Minha mãe: meu filho. Aí minha mãe largou uma: ô pastor, não, eu sou ser humano. Sabe o que eu fiz? Eu tirei a roupa, botei uma regatazinha, fiquei em casa, não fui para a festa. Quantos ambientes a gente está evitando? Porque a gente é vítima. O dia que você se tornar sobrevivente, vai se evidenciar aquela fala que a gente conhece. Vai ter muita gente incomodada que vai se mudar, mas você não vai abrir mão do teu posto, do lugar onde Deus tem te colocado. Você já parou para pensar que essas nuances da alma, essas amarguras, sabe? Por isso que é ressentimento. É o R e o E que veio para bagunçar o sentimento que era puro, que era de fidelidade, de verdade. Então, antes de você ser amargo, antes de você não acreditar mais em ninguém, você era puro, você era gente boa. Você está aqui? Mas de tanta pancada e decepção, aí entra o R e o E, ressentimento, ou seja, sentimentos ultrajados, revirados, seguidas vezes. Um belo dia eu liguei para essa pessoa da minha família, eu falei: alô, e essa pessoa engasgou do outro lado. Porque o Espírito trabalha assim, na medida que você recua, quando na verdade você tinha que avançar, esse Espírito, ele precisa de uma mente e de um corpo. Aí quem te ofendeu se prevalece como senhor da situação. E aí você fica acuado dentro da caverna. Fala para 3 aí: hoje é a noite de sairmos da caverna. Você está aqui? Se você decide perdoar, o primeiro a ser beneficiado é você. Perdoar não é uma emoção, mas um processo. Perdoar é algo tão forte que o contexto dessa palavra, Pedro pergunta a Jesus: Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar a quem me ofende?
Pedro ainda está com a cultura da lei, e a lei dizia 7 vezes ao dia. Jesus vai criar uma hipérbole disso, porque Jesus diz assim, 70 vezes 7, Pedro. Irmãos, a gente não tem tempo, 24 horas, para procurar quem nos ofendeu e perdoar 490 vezes ao dia. Jesus criou ali uma máxima, para que Pedro compreendesse o que é graça e o que é reino. Ou seja, 490 vezes. Jesus estava dizendo assim, Pedro, é estilo de vida. Ninguém vai poder te prender, Pedro. Ninguém vai poder, nenhuma palavra contrária contra você, tua honra, tua família. Ainda que venha, não vai encontrar mais lugar para te parar. Por quê? Porque quando eu decido viver o poder do perdão, eu fico blindado com as próximas situações que o inimigo tenta colocar diante de mim. Você está comigo nessa palavra? Repita comigo, por favor, diga o perdão. Ah, está fraco, eu não almocei, você que está fraco, meu Deus. Diga bem forte, o perdão traz qualidade de vida para o meu psicológico, emocional, físico, espiritual. Como é que a gente então vai ter força convivendo com pessoas que são intragáveis? Mitos sobre perdão. Perdoei fulano, vem, entra para minha casa, entra. Como é que você vai viver perdão se aquela pessoa que te ofendeu não mudou, ela só piora? Então presta atenção, perdão é de dentro em você, reino do Espírito, para uma boa convivência de paz. Porque existem níveis de perdão, de quebra de aliança, de liderança, de situações empresariais, de quebra de princípio de autoridade, que você vai ter que colocar limites para o bom andamento e a boa convivência da paz. Você está aqui ou não? Qual é o problema de muita gente que se frustra no poder do perdão? Porque é de Deus, mas diz assim, não, porque está voltando tudo, ele não mudou. Claro, porque você abriu portas que deveriam estar fechadas. Você está aqui? Você está aqui ou não? Mas perdão não é esquecer tudo. Quem disse que perdão esquece tudo? Você não vai esquecer de nada que fizeram com você. Nada, vírgula por vírgula, vírgula. Quanto maior o tempo passar, mais forte será a lembrança da maldade de tudo que fizeram contra você. Dá um glória a Deus. Mas quem decide perdoar, essa dor causada por uma situação que você não pediu para passar, que você deu a sua vida, sua honra, sua casa, seu tempo. Na medida que você decide, você sai da condição de vítima e já é um sobrevivente. Na medida que você é um sobrevivente, no decorrer do tempo, por isso que perdão é processo. A dor que estava te matando hoje se torna experiência. Você quer ver? Lucas capítulo 15 é a parábola da graça. Jesus faz 3 dissertações para mostrar sobre o reino dele, sobre a graça dele. A primeira dissertação em Lucas 15 é da ovelha que se extravia, a ovelha perdida. As 99 ficam no redil e o pastor vai buscar a que se perde. A outra dissertação é uma mulher que tem 10 moedas de prata, as 10 dracmas. Perde uma, mas ela tem 9, então ela poderia se contentar e dizer, eu tenho 9. Não, 1%, acabou, 10%, eu tenho 90%. Ela acende a candeia, acende a luz, arruma a casa, procura diligentemente. Ao encontrar, celebra com as amigas. E tem a do filho pródigo, que disse para o pai, dá a minha parte que é minha, que me cabe. Parábolas não era contos ou fábulas vinda de pensamentos alheios. Parábolas, dentro da dissertação do judaísmo, era algo que os mestres tinham como aplicação de suas oratórias, eles poderiam colocar, baseados em fatos reais. Jesus é mestre, é um rabi,
E Jesus, por algumas vezes, disserta por parábolas. Então veja que dentro do contexto cultura, esse filho poderia ser deserdado pelo pai em vida, porque o filho está dizendo para o pai que todo investimento, que todas as noites a fios, que todos os dias que o pai deu a ele, não só o material, amor, ensinou, deu caráter, tudo, ele joga no lixo com um afã de viver o mundo, viver as descobertas. Então, a pergunta é, por que é que o pai do filho pródigo não bateu nele? Por que é que o pai do filho pródigo disse assim, deserdado, deserdado, por quê? Porque o pai do filho pródigo é a amostra que perdão é processo. O filho vai embora. A prova que o pai começou a perdoar o filho foi dando a ele o que ele queria. O filho foi embora. O filho está lá no chiqueiro de porcos, todos sabem da história, e agora ele cai em si. Caindo em si, começou a verbalizar, começou a orar. Orar, pastor? Ele ensaia antes. Ele vai dizer, irei ter com meu pai. Ele lembra do amor que o pai tem com um empregado. Então ele diz, se meu pai me tratar como empregado, está tudo resolvido. Aí ele tem forças e ele começa a orar dizendo, pai, pequei contra os céus e contra ti. Olha de onde ele sabe o poder do perdão. Vem de cima, pequei contra os céus e pequei contra ti. Contra ti somente pequei. Não existe exercício do perdão se for apenas na condição humana. Perdão é algo espiritual. E se é espiritual, aprenda com o pródigo. Porque se Deus achar acesso por meio do Espírito Santo hoje aqui, se tem algo que você vai passar por cima é desse ego, dessa mágoa. Eu não vim aqui banalizar os teus sentimentos. Eu não vim aqui brincar de mexer com sentimentos. Eu sou profeta de Deus para te dizer que aonde há quebrantamento, aonde há contrição, Deus não despreza. Escute! Quem viu quem primeiro chegando? Foi o pai. O filho saiu bonito, cheiroso, voltou desfigurado, maltrapilho, moribundo. E é o pai quem o avista. E por que é que o pai viu primeiro? Porque quando você sai da condição de vítima e vive o processo do perdão, Deus abre os horizontes dos teus olhos que estavam fechados só para a mágoa, para tentar provar que você não é o que falaram, para tentar vingar alguma coisa. Quem decide viver o poder do perdão enxerga na frente. Agora olha a resposta de quem está vivendo o processo do perdão. O pai olha para todos que estão na fazenda e diz, meu filho, estava morto e reviveu. O pai estava dizendo assim, é por isso que eu não desci no nível de quem está morto. Porque morto não tem sentimento, não tem... A pessoa que trai, a pessoa que é ingrata, ela já está morta. E por ela estar morta, ela quer que você morra também. Estava morto, mas reviveu. Sabe qual é o nosso problema? E a gente se ressente muito? Que a gente quer descer no nível e tentar mudar a cabeça de quem está morto para a família, para a igreja, para as questões mais básicas do relacionamento, seja ele interpessoal. As pessoas se tornam malévolas, se tornam pista de pouso e decolagem de diabo, e a gente vai para o mesmo nível. Aprenda com o pai do filho pródigo. Eu não vou sair do lugar que Deus me plantou. Está doendo, mas eu vou fazer disso aqui uma escola de superação. O pai do filho pródigo viveu o processo do perdão tão forte que quando o filho voltou, já tinha até festa preparada. Levanta a tua mão. Em muitos casos aqui, a restituição vai dar em festa. Vai ter banquete. Agora, não é para qualquer um que te traiu, que te feriu, que você vai dar festa, não. O pastor foi atrás da ovelha. A mulher foi atrás da dracma. O pai nunca foi atrás do filho.
Porque não existe quebra de autoridade, mãozinha, condicionada para perdão. Por isso que perdão é algo espiritual. Na medida que você vai verbalizando por fé, cadeias vão sendo quebradas, a ponto do mover da restauração entrar no chiqueiro de porcos. E quebrar aquele orgulho daquele filho ferido. Você está me ouvindo aqui? A OMS, Organização Mundial de Saúde, já atesta que existem doenças malignas, súbitas, que são providas de toda a informação em que não se há um escape, uma válvula, algo que possa extravasar. Não é sabedoria armazenar e dar o silêncio como resolvido. Homem de Deus chora. Mulher de Deus chora. Antes de você ser crente, você precisa entender que você é gente. E se você é gente, você precisa entender como lidar com as questões que têm matado muita gente. Eu era adolescente e fui visitar a minha líder de adolescente que me ensinou a amar Jesus. Marcou, uma das pessoas que marcaram a minha vida. E ela estava no leito de dor e eu com a minha mãe e algumas irmãs. E ela dizia, e eu ouvindo, se eu tivesse tempo ou pudesse voltar no tempo, eu sei que eu não estaria aqui. Numa fase terminal de um câncer agressivo, ela disse, tudo isso aqui é por causa de mágoa. Eu sei. Ao sairmos da ala onde ela estava, eu fiquei chocado, tinha uma fila de pessoas, como se entregasse e desse senha. Próximo, e com o mesmo assunto, perdão, perdoarem mutuamente. José é a prova sobre perdão. 22 anos haviam se passado. Gênesis capítulo 45, do verso 1 ao 5, diz que quando José viu seus irmãos, ele saiu da presença deles, entrou no seu quarto e gritou, a ponto dos arredores do palácio ouvirem o grito de José, um grito latente, guardado 22 anos. Escute isso: dinheiro é bom, status é bom, família, não tem coisa melhor. Dar a volta por cima, não tem coisa melhor. Mas existem pessoas que querem espiritualizar o que deve ser decisão de vida prática. Você pode jejuar e orar muito, mas se você não entender que você é 3 em 1, tricotômico, 3 tomos, 1 Tessalonicenses 5, 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. Você sabia que você tem que cuidar do seu corpo, da sua saúde? Sim, é bíblico. Tem que cuidar do templo. 1 Coríntios 6, a partir do verso 17. Você sabia que a gente precisa buscar a Deus? Como é que a gente vivifica o nosso espírito? Espírito de Deus que habita na matéria e se tornou espírito humano na matéria, é a base de conexão com o mundo de Deus, por meio do amigo Espírito Santo. Como é? Adorando, louvando, estando aqui no meio da comunhão, comendo a palavra. Vida com Deus. Agora, o que você faz com a sua alma? É aí que é sede de emoções, sentimentos e vontades, pensamentos. E muita gente boa está parada no tempo, porque não sabe lidar com a pancada que recebeu. José é rico, é resolvido, deu até nomes aos filhos para dizer assim, página virada da minha história. Manassés, aquele que me fez esquecer de toda agonia, de toda tribulação da casa do meu pai. Efraim, aquele que me fez enriquecer, prosperar. Ou seja, se depender de mim, página virada. Mas quando ele viu, seus irmãos não o reconheceram. Pastor, mas ele já tinha os traços de um egípcio. Não importa. É aquela máxima, quem bate, esquece. Quem apanha, glória a Deus por isso. Charles Spurgeon diz que perdão é como uma asepsia. Perdão é a asepsia da alma. Porque não existe transplante. É a decisão.
para viver um novo tempo dos céus na terra. Sabe o que me deixa impressionado? É que a parábola do filho pródigo termina sem fim, porque não se sabe se o irmão mais velho entrou na festa, porque ele é ressentido. E quem é ressentido não com grandes coisas, com mínimas, e não sabe o valor e o poder que tem. Filho, tudo isso eu tenho, tu quer bezerro? Tudo é teu. E tem muita gente ficando de fora da festa, da cura, da restituição, porque está preso a valores, a rudimentos, que mataram familiares seus, se tornou intrínseco, cultura. Mas a graça de Deus quer quebrar isso hoje e tornar você, seja você ovelha, aleluia, ovelha, seja você quem for. O perdão tem duas etapas. A primeira etapa é a nossa e a segunda é de Deus. Qual o melhor momento para decidir perdoar? Enquanto se tem vida. É a minha parte. E a parte de Deus? Ele vai te sustentar no processo chamado tempo. Só que vai chegar um dia que você será como José. José se apresenta para os seus irmãos, olha o poder da paternidade, vertical e horizontal. José diz assim: eu sou José a quem vocês venderam para o Egito, lembram? Aí ele diz assim: vive ainda meu pai? Você tem pai, o Pai Celestial que te amou primeiro. Você não vai inventar ou fazer um esforço sobre-humano, porque perdão é um princípio, é uma característica do teu pai em você. Tempo depois, Jacó morre, e agora os irmãos de José dizem assim: agora ele mata a gente. Lá no capítulo 50, e José olha para ele, sepultando o pai: vocês bem fizeram mal contra mim. Vocês lembram? Mais de 50 anos havia passado. Só que José estava tão maduro, tão intenso no perdão, que ele diz assim: mas fique tranquilo, Deus convergeu o mal em bem. Se você decidir viver o poder restaurador do perdão, a segunda parte Deus vai fazer, que é converger o que veio para matar, sequelar, te jogar no chão, te envergonhar, dizer que o teu tempo passou. Essas nuances usaram você, machucaram. Deus vai pegar todo esse processo e vai converger em bem. Você recebe essa palavra? Fique de pé, por favor. Eu quero orar por alguém que precisa hoje ser ativado no Espírito. Mágoa é uma água má, é uma má água. Deus não quer que águas turvas da dor, da traição, da angústia, que tem gerado depressão e flagelos na tua alma, Deus não quer que essa água fique parada aí. O propósito de Deus é que haja um rio e que flua de você água viva, água a jorrar. Sabe, o poder restaurador do perdão é tão forte que vai curar até o ofensor, vai curar até aquele que você acha que não tem mais jeito. Por causa do teu posicionamento, Deus vai tocar lá no chiqueiro de porcos. Quem foi embora pode voltar. E o interessante é que o processo do perdão faz você mover-se de íntima compaixão. A princípio, vingança, justiça própria. Na medida que o Espírito Santo vai conduzindo o processo e há quebrantamento, você não vai sentir pena. Você vai se mover
como Jesus se movia, compaixão. Vamos orar? Se você quer vir para o altar, pode vir correndo. Vamos orar juntos. Aleluia.